Boa noite. Boa noite, tudo bem, Nobodo? Tudo bom, Rita? Tá me ouvindo bem? Estou. Você também está me ouvindo? Perfeito. Então tá bom. Primeiramente, Rita, espero que você esteja bem, sua família esteja toda bem agora. E eu queria agradecer muito você ter aceito esse convite. Acho que vai ser de uma grande experiência, um grande aprendizado e vai ser muito bom para nossos alunos, pessoas que estão professores, pais, terapeutas, para a gente poder trocar um pouquinho de experiência aqui. O pessoal que está entrando aqui, quem não conhece, acho que poucas pessoas não conhecem, mas Rita Russo dispensa apresentação, mestre, doutora, pedagoga, psicóloga, formada em letras. Se eu for falar só o currículo, acaba a live aqui da doutora. E principalmente uma grande pessoa, uma profissional maravilhosa, né? Acho que vai ser um grande aprendizado e espero que todo mundo possa contribuir. Rita, como que você tá, Rita? Você tá bem? Estou bem, sim. Estou na quarentena, lendo bastante, preparando muita coisa para quando a gente retornar. Então tem sido, assim, muito bom. Caminhando um pouco, porque eu não estou em São Caetano. Você está em São Bernardo? Eu tô em São Bernardo. Tá. Eu estou em Peruíbe, também está frio, mas uma forma da gente ler bastante e ficar no convívio da família também. Mas estou bem, sim. Tá? Sim. Olha, eu fico muito feliz, Noboro, de participar. Você sabe que eu não tenho experiência com live, né? Mas vou procurar fazer o meu melhor, discutir um pouco sobre a neuropsicopedagogia, que é uma coisa tão importante para nós, né? Em termos de aprendizagem, e quem trabalha com dificuldades de aprendizagem, isso ajuda muito essa profissão. Então, eu estou aí para a gente começar o nosso bate-papo. Ótimo, muito bem. Pessoal, durante a live, se quiserem fazendo perguntas, vão deixando aí, conforme nós vamos olhando, nós vamos tentando também responder certas perguntas, né? Eu falo que essa live é muito especial para mim, que eu sou fã da Rita, desde que conheci o trabalho, até com pacientes em comuns aqui do ABC, quando a gente teve. Sou muito fã da senhora, né? Eu tive a honra da primeira turma de neuropsicopedagogia que eu dei aula, a senhora tava, olha que responsabilidade, a senhora era uma das alunas, né? Foi uma... Que responsabilidade. E hoje é uma das grandes referenciais no Brasil de neuropsicopedagogia. Mas, Rita, para quem não conhece, muitas vezes não conhece ainda a área, o que seria essa neuropsicopedagogia? Rita, o quão importante é para a educação, para os professores, pais e no desenvolvimento desses nossos alunos, tanto na atualidade, que a gente vê muitas questões do neurodesenvolvimento, inclusive problemas de aprendizagem. Tá, então eu acho que assim, a neurociência para a educação, ela é extremamente necessária. Então, veja bem, nós somos da área das licenciaturas. Você também tem uma formação em educação física. E os meus primeiros momentos em sala de aula foi como professora de língua portuguesa. Então, eu trabalhei desde a educação infantil ao ensino superior, trabalhando não só na área da psicologia, mas na área da docência. E eu me lembro, por exemplo, que quando da minha formação não se falava sobre a neurociência. Nós aprendíamos como dar aula. Então, nós tínhamos aulas de didática e de metodologia do ensino de língua portuguesa, por exemplo. Mas nós não sabíamos identificar e nem trabalhar as crianças que destoavam daquele saber.
Então, por mais que você se preocupasse em fazer com que aquela criança aprendesse, te faltava conhecimento para entender o funcionamento daquela criança. Então, acho que a neurociência, né, na educação, ela trouxe um grande diferencial aos professores, porque eles começam a olhar essa criança de uma forma diferente, tá? Eles começam a ver que a criança, ela tem habilidade para aprender, ela tem competência para aprender, mas a forma como ela está assimilando aquele conceito novo não está dentro do que é muito típico. Ele precisa de outras formas para aprender. Então, a neurociência, ela é extremamente importante, não só para as licenciaturas, né, como também para outras áreas, não só das licenciaturas. E cada vez mais a gente fazer um trabalho de prevenção também, com palestras em escolas, informando aos pais sobre o desenvolvimento dos seus filhos. E esse trabalho de prevenção mostrar que se aquela criança tem um dado comportamento na sua aprendizagem, isso poderá ser investigado e melhor preparado. Então, aí, praticamente, nós viemos com a neuropsicopedagogia, que é considerada a ciência da aprendizagem. Então, eu estou, junto com todos os professores, né, fazendo um trabalho de consolidar cada vez mais a neuropsicopedagogia como uma ciência da aprendizagem. Então, já tivemos muitos estudos e ainda vamos ter muitos outros, né? Então, o neuropsicopedagogo, qual é o perfil profissiográfico dele, né? Ele é uma pessoa que trabalha com a aprendizagem e suas dificuldades. Então, hoje ele é um profissional que ele tem como embasamento teórico a neurociência, a psicologia cognitiva e a pedagogia. Então, como é que isso se dá em termos de olhar essa criança, de perceber essa criança? Porque nós, professores da educação básica, sem uma formação em neurociências, a gente não vai conseguir detectar a dificuldade de aprendizagem daquela criança. Talvez a gente consiga mudar estratégias para ensinar aquela criança, mas não compreender as dificuldades que porventura ela possa ter. E nós temos que levar em consideração também que uma criança não aprende por N fatores. Podem ser orgânicos, podem ser metodológicos, podem ser específicos, podem ser emocionais, sociais. Então, hoje, o educador, ele tem que ter um olhar mais macro dessa aprendizagem, certo? Não só específico da sua expertise, tá? Como eu tenho licenciatura em língua portuguesa, em letras, então eu sei como eu ensino uma criança. Só que, às vezes, a forma como eu estou ensinando, ela vai precisar de um especialista da linguagem para poder aprender, e não de um professor de língua portuguesa, entendeu? Então, este olhar mais amplo que o profissional tem que ter, a neuropsicopedagogia tem trazido, certo? Então, quando ele vê a questão orgânica de aprendizagem, ou quando ele vê, por exemplo, as questões específicas da não aprendizagem, ele pode saber o que é que ele pode trabalhar e o que ele tem que encaminhar. O neuropsicopedagogo, ele não pode pensar que toda criança que ele for fazer uma avaliação da aprendizagem vai ser um paciente
paciente de intervenção. Não. Ele tem condições de entender o funcionamento do que é típico e atípico daquela criança e perceber se aquela área em que a criança está apresentando uma dificuldade é uma área em que essa criança vai se beneficiar melhor ser encaminhado a um outro especialista. Então, hoje o neuropsicopedagogo, ele não faz uma avaliação com o objetivo de dar um diagnóstico. Ele faz uma avaliação da aprendizagem e faz o levantamento das dificuldades que ele observou em termos de competências e habilidades daquela criança. Daí a importância do neuropsicopedagogo estar dentro de uma equipe multiprofissional, onde dentro do saber dele, dentro do seu protocolo de instrumentos que ele pode avaliar, contribuir para que a gente tenha um relatório muito mais robusto e um resultado muito mais rápido em termos de intervenção. Tá? Então, eu posso dizer, por exemplo, que 70% das crianças que eu avalio em termos de neuropsicopedagogia não ficam comigo para intervenção, porque eu percebo que tem uma área que, se for trabalhada com um profissional específico, ela vai se beneficiar não só naquele conhecimento que ela tem dificuldade, como em outros conhecimentos também. Então, eu acho que desde 2014, com a Sociedade Brasileira da Neuropsicopedagogia, a gente vem avançando muito no estudo teórico da neuropsicopedagogia. Ela tem um saber próprio, né? Mas ela precisa, muitas vezes, se aprimorar e conhecer o que os outros profissionais que também lidam com a educação e com a saúde fazem para fazer uma boa interlocução. E também ela precisa ter um conhecimento da escola, da linguagem da escola, porque o neuropsicopedagogo, ele precisa, depois que ele finalizar os indicadores das dificuldades que ele percebeu e das competências preservadas daquela criança, ele precisa ir para a escola para conversar com este professor. E tem que ser o professor, ninguém melhor do que o professor para entender o funcionamento do seu aluno. Então, é lá que eles vão estabelecer juntos qual a melhor forma dessa criança aprender. Como ele percebeu durante a avaliação dele que uma prova dessa criança, mesclando alguma coisa visual, vai dar um resultado muito melhor na sua aprendizagem. A entrada daquela criança é muito mais visual, ou a entrada é mais auditiva, certo? Então, como todos, o terapeuta, o neuropsicopedagogo, o professor, a equipe técnica pedagógica, podem pensar juntos a melhor maneira de ensinar essa criança. Então, seja o neuropsicopedagogo clínico que vai atuar, mesmo que ele esteja num espaço de aprendizagem, num núcleo de aprendizagem, em que ele vai investigar as questões da não aprendizagem dessa criança. Ou seja, numa equipe multidisciplinar, em que seu protocolo seja investigar mais as questões acadêmicas, todos vão se beneficiar. E é muito mais rápido se chegar a um encaminhamento mais robusto para tratar essa criança. Porque se de repente você faz uma avaliação, aí você entendeu que essa criança está numa situação atípica na linguagem. Então você manda para um otorrino, para uma fono. Depois você percebe que aquela criança também tem uma demanda que é psicológica. Até todos esses profissionais terminarem os seus relatórios, nós já terminamos o semestre. Pouco vai se fazer com essa criança. Por isso, é possível fazer uma avaliação neuropsicopedagógica das questões de aprendizagem? Sim.
mas você tem que fazer, e se você estiver num grupo interprofissional, esse resultado vai ser muito mais rápido. A gente vê isso na questão da dislexia. A dislexia, toda a avaliação é por exclusão. Então, a gente vai excluir várias áreas. Então, quando você chega num relatório final, você já descartou uma série de situações e vamos, de forma mais assertiva, fazer um trabalho específico com aquele profissional que trabalha com as questões da linguagem. Que ótimo, Rita, é maravilhoso aprender com você, é uma aula, que nem estão falando a live, é muito importante a gente ter essas questões bem definidas. E isso é muito importante a gente ver na educação, entender o que é uma criança típica e uma criança atípica, né? Muitas vezes a gente vê que nem os documentos da educação trazem isso para o professor, né? Sim. O que é uma dificuldade de linguagem, na parte cognitiva, emocional, o que se espera de uma criança em determinada faixa etária, a gente não vê isso claro nos documentos. Acho que a neurociência é muito importante até para se repensar uma grade de pedagogia, para ter uma necessidade de entender esse funcionamento dessa criança, né? E o mundo evoluiu muito, né, Rita? Essa criança, esse cérebro é totalmente diferente de alguns anos atrás também, né? Sim. E eu vejo que não só na pedagogia, as licenciaturas em geral, porque a gente percebe que na educação infantil e nas séries iniciais, a gente mantém uma interlocução com os professores, porque eles estão ávidos de conhecer um pouco o desenvolvimento dessa criança e fazer com que ela aprenda. A gente fica com uma certa dificuldade no ensino fundamental 2 e médio, porque essa criança vai chegar. E normalmente a gente se depara com os especialistas que pouco se aventuram, né? Ou se debruçam no estudo da neurociência. E não é uma crítica. Eu também fui professora da educação infantil ao ensino médio. E no ensino médio, nas escolas em que trabalhei, sejam municipais ou sejam particulares, a preocupação era preparar para o vestibular. A preparação, como se uma pessoa com uma disfunção executiva não pudesse seguir à frente e ter um desenvolvimento. O que ela precisa é uma compreensão de como ela aprende, né? E de quais estratégias nós temos que fazer para que ela aprenda. E essa questão da legislação é super importante. O neuropsicopedagogo, ele precisa conhecer a legislação. Ele não vai trabalhar de uma forma tão robusta como o profissional do atendimento da educação inclusiva. Mas ele precisa saber se aquela criança que ele avaliou é uma criança que se enquadra na legislação para uma inclusão ou apenas para uma organização de uma prova, de uma orientação de formas didáticas de apresentação de uma prova. Então, por isso que quando a gente olha o Código Brasileiro, né, o Código de Ética e o próprio Código Brasileiro de Ocupação, que nos deu, né, as duas profissões, tanto a clínica como a institucional, eles deixam bem claro qual é o nosso papel, né? Nós temos que identificar, e o que for de natureza pedagógica, educacional, nós vamos trabalhar. Mas o que não é, nós temos que saber encaminhar para que a gente possa ter um resultado mais eficaz nessas crianças. E precisamos ir à escola e dar as orientações aos professores de como funciona a aprendizagem daquela criança. Que ótimo, isso é muito importante. Eu acho que até para consolidação do profissional é importante a gente saber a nossa atuação,
né? E fazer essa interlocução, realmente, o profissional da neuropsicopedagogia entre os profissionais da educação e a área da saúde, né? Que nem a senhora disse, que é de extrema importância, conhecer o que é um aluno de inclusão, o que é um aluno de necessidades especiais educacionais, que é coisa totalmente diferente, né? Onde, por exemplo, um TDAH se enquadra, um disléxico ou um TEA. Isso é muito importante a gente saber, para até saber fazer a interlocução desses profissionais, né? E Rita, então é muito importante a gente entender. A gente, para quem não conhece, a gente tem o neuropsicopedagogo de atuação institucional e também temos o neuropsicopedagogo de formação clínica, né? Gostaria que falasse um pouco da atuação dos dois, por favor. O neuropsicopedagogo institucional, ele vai trabalhar junto à equipe técnica pedagógica da escola. Então, não vai haver sobreposição de ações. Isso está muito claro no Código Brasileiro de Ocupação. Então, ele vai, junto com a equipe técnica, ver a melhor forma daquela criança aprender. Essa criança, ela pode ser inserida em projetos de trabalho, certo? Ou ela também pode ser feita uma sondagem daquela criança para verificar se as questões que ela tem apresentado são questões que podem ser trabalhadas na escola ou são questões que precisam ser encaminhadas para o neuropsicopedagogo clínico. Então, o que o neuropsicopedagogo institucional ele pode fazer? Ele pode não, ele faz parte. Ele pode estar na atuação do projeto pedagógico, ele pode estar na atuação da elaboração das provas específicas para aquelas crianças com dificuldades, e isso junto com a equipe. Não existe uma verticalização de saber na área da escola. Nós sabemos que temos o diretor, que ele é o nosso gestor, mas o coordenador pedagógico, o orientador educacional, o psicopedagogo institucional, o psicólogo escolar e o neuropsicopedagogo institucional, eles têm ações conjuntas que vão ajudar no desempenho dessa criança, na aprendizagem. Então, eu vejo que o que eu chamo de projetos de trabalho, o neuropsicopedagogo institucional e o clínico, ele não faz reforço escolar, tá? Mas ele pode, por exemplo, na área institucional, vamos supor que o Noboro esteja dando aula no segundo A e a Rita está dando aula no segundo B. E, de repente, a gente percebeu que algumas das nossas crianças estão com dificuldades em aritmética, tá? E por mais que eu tenha feito uma estratégia diferenciada, ela não caminhou. Então, esse professor pode conversar com o neuropsicopedagogo, que pode pensar numa oficina temática em cima de algumas coisas que essa criança ainda não consolidou, certo? E de uma forma lúdica, de uma forma dirigida, ela pode fazer com que essa criança avance para uma fase mais necessária de aprendizagem. Porque, veja bem, se eu faço uma oficina temática e eu tenho várias crianças ali, não só as que têm dificuldades, mas as que não têm, a criança pode aprender mediada pelo seu par, né? E não só pelo professor, não só por um outro profissional. Eu acredito muito na aprendizagem mediada pelos próprios pares. Então, isso me faz lembrar, por exemplo, na minha época de colégio, eu tinha um professor que ele estabeleceu que todas as pessoas tinham competências em matemática e que ele ia fazer uma pré-seleção para depois ter um concurso de matemática.
Nesse momento, eu me dispersei, porque eu nunca fui assim em matemática. Por outro lado, ele disse que todos iriam participar, porque todos tinham um saber. Então ele fez e ele desenvolveu os clubes dos saberes. Então nós tínhamos o clube da matemática, o clube de português, o clube de ciências, o clube de educação física, porque cada um de nós tem uma competência e tem uma habilidade. Então, ao mesmo tempo que eu ia para uma sala dar aula para os meus pares de matemática, eu sentava no outro dia para receber aula de português. Então, dentro do contexto institucional, você pode participar de todo esse projeto pedagógico, dos projetos de trabalho, tá? E ser o mediador para que essa aprendizagem se efetive. Dentro da neuropsicopedagogia clínica, normalmente esse profissional ele trabalha num espaço de aprendizagem, no núcleo de aprendizagem, e ele tem um protocolo, sim. Ele tem um protocolo para avaliar as habilidades acadêmicas daquela criança. Então, ele vai utilizar instrumentos abertos à população, né, brasileira, que ele possa avaliar, e ele vai dar os indicadores. E é sempre muito importante ele colocar nesse relatório as funções que ele viu que estão preservadas e as funções que a criança apresentou a dificuldade, tá? Então, ele faz um relatório de avaliação neuropsicopedagógico, tá? Agora, se ele trabalhar numa equipe multiprofissional, ele também pode. Nós temos experiência nisso, né, Loboro? Já trabalhamos numa equipe. Normalmente a equipe senta e diz, olha, na área psicológica eu vou fazer essa investigação, você na área motora vai fazer isso. Então, tudo aquilo que nós precisamos ver de funções cognitivas, funções superiores, serão vistas nessa equipe multiprofissional e sem sobreposição de saberes e sem preocupações de um entrar na seara do outro, certo? Então, é possível a gente fazer, sim, um trabalho multiprofissional. E quando a gente fala da institucional, você pode trabalhar no terceiro setor, você pode trabalhar dentro de uma PAI, de uma ACD. Todas as vezes que for recrutado um profissional para trabalhar com a aprendizagem, nós podemos fazer e estar presentes. Então, hoje eu vejo algo ainda muito a ser explorado no terceiro setor, tá? Porque nós temos uma demanda reprimida na área de atendimento. Então, eu trabalhei durante 10 anos no terceiro setor e fizemos vários projetos e colocamos esses projetos em conselhos de direitos e recebemos verbas para isso. No terceiro setor, você não ganha, né, nas ONGs, mas se você fizer um projeto e ele ser subsidiado por um órgão de fomento, você pode receber também pelo seu trabalho. E hoje a Secretaria da Saúde e da Educação, ela não dá conta da quantidade de crianças que são encaminhadas por conta de dificuldades acadêmicas. Então, se você desenvolver um projeto na sua igreja, no seu centro espírita, na sua qualquer outra situação que você possa fazer um projeto e registrar nos conselhos de direitos, você pode desenvolver algo nesse sentido. Então, o campo é muito grande, mas a delimitação é muito precisa. Na institucional, eu vou trabalhar com a equipe técnica pedagógica, vou ajudar na construção do projeto pedagógico, vou criar projetos
de habilidades em diversas áreas para que essa criança aprenda, tá? Por exemplo, às vezes você pode montar uma criança que tem uma dificuldade na produção escrita, por exemplo, você pode fazer o jornal da escola e o jornal na escola, certo? E ela vai aprender a escrever de uma maneira ou outra, ou ela vai desenhar, ou ela vai fazer o folder. Tem como fazer esse tipo de trabalho, tá? A gente vai conseguir ver as especialidades e as especificidades das habilidades de cada criança. Ficou claro para você o que é clínico institucional? Sim, maravilhosa, Rita. Rita, vamos falar um pouquinho dessa neuroclínica, especificamente para entender as áreas que o neuro vai atuar, levantando essas habilidades e dificuldades acadêmicas desse aluno, dessa pessoa que vem como para você intervir, para você avaliar. Importantíssimo que nós, como neuroclínicos, tem que entender as áreas do desenvolvimento, mas que nem todas as áreas a gente vai avaliar e também intervir, né? Um exemplo que a gente dá, por exemplo, é sempre da linguagem, que a gente vai atuar na leitura escrita, que está relacionada à aprendizagem, mas nenhum neuroclínico faz a avaliação da linguagem, que é algo totalmente mais aprofundado das fonoaudiólogas, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessas funções que a gente atua na análise e como essa limitação que você acabou de falar, Rita, com as outras especialidades. Isso eu acho que é muito importante a gente deixar para os nossos alunos. Tá. Então, isso é muito importante. Eu acho que são 3 situações, num primeiro momento, que o neuropsicopedagogo não avalia. Função intelectual, transtornos de personalidade e transtorno de humor. Então, ele pode avaliar a leitura e escrita, sim, mas ele não avalia a linguagem oral, entendeu? Tem algumas coisas que é de fórum do especialista da linguagem, e é o fonoaudiólogo. E a gente precisa cuidar muito disso, certo? Então, avaliar leitura e escrita, sem dúvida. Avaliar patologias da linguagem não é nosso papel. Às vezes tem aluno que diz, professora, no estágio me foi encaminhada uma criança para eu avaliar a praxia de fala. Eu digo, certo? Isso não é seu. Para você fazer a avaliação de uma criança, ela precisa vir com uma dificuldade escolar. Se alguém te ligar, se uma mãe, se uma pessoa te ligar dizendo, você é neuropsicopedagoga? Assim, eu tenho uma criança que ela é muito da pá virada, ela é muito arteira, ela tem muito problema comportamental. Primeira coisa que eu falo para o aluno, pergunte o seguinte, ele também tem uma dificuldade na escola acadêmica? Tem, então pode vir, eu vou avaliar a questão acadêmica, mas a questão comportamental não é minha de avaliar. Certo? A mesma coisa, na linguagem. Então, a apraxia e outras patologias da linguagem, ela não é da natureza do neuropsicopedagogo. E mesmo assim, na leitura e escrita, às vezes o neuropsicopedagogo vai se deparar com situações das quais ele não tem o conhecimento para uma intervenção. Ele pode até colocar lá que a criança, durante a leitura, ela teve muitas trocas, né? Trocou isso por aquilo, ela aglutinou, ela alterou a palavra, e eu ainda coloco que ele deve colocar entre parênteses a troca que a criança teve, certo? Para poder encaminhar para o fonoaudiólogo, que vai ter o seu protocolo e é o especialista da linguagem. A mesma coisa na escrita. Então, mesmo a gente tendo um protocolo para avaliar a leitura e a escrita, nem sempre
será objeto da nossa intervenção. Não basta você pegar um software educativo aberto e treinar o indivíduo, porque há outras situações que precisam ser vistas e trabalhadas para ela chegar a melhorar aquela linguagem oral ou aquela linguagem escrita. Então, às vezes, eu sinto que o aluno, durante o estágio, acaba ficando frustrado quando eu digo para ele, ele diz, professora, eu avaliei essa criança, eu digo, como é que você chegou a isso? Não, porque ele não estabelece a relação grafema-fonema, então ele é um disléxico. Como assim? Como é que você chegou a isso? A dislexia é uma exclusão, eu preciso de outros profissionais para chegar a isso, tá? Então, ele pode avaliar o quê? A atenção e função executiva? Pode, está aberto para ele, tá? Avaliar. Mas esta situação de uma alteração de atenção, ela pode ter outras origens. Ela pode ser uma origem sensorial, ela pode ter uma alteração por uma questão endocrinológica, certo? Então, não é toda criança que eu vou ver o resultado do teste que eu apliquei de atenção e função executiva e aí arrumar um software educativo ou um outro instrumento e treinar, porque eu posso não estar fazendo a coisa certa, né? Então, eu preciso ter isso muito claro. Questão da memória. Se trabalha muito assim a memória de trabalho, mas quando eu vejo, por exemplo, uma questão de memória fonológica, não é do neuropsicopedagogo. Mesmo que ele aplique um instrumento e o instrumento mostre, essa criança tem indicadores de alterações na memória de trabalho fonológica. Tá, e o que eu faço com isso? Vou pegar um software e trabalhar, pegar um monte de papel que não tem fundamentação teórica e aplicar para trabalhar isso? Não, eu vou encaminhar. Tem um profissional específico da linguagem que vai saber trabalhar essas questões, tá? Perfeito. Então, por exemplo, o comportamento motor, tá? Eu acho que, como que é isso? Eu, na minha época de estudante, tanto de normal como de pedagogia, letras e psicologia, o que a gente aprendia era olhar se a criança tinha uma pega correta no lápis, se eu tinha que trabalhar o tônus muscular, a postura da escrita. E se aquela criança tivesse uma paralisia cerebral, por exemplo, eu não iria dar conta de trabalhar isso, certo? Teria que ser profissionais específicos da área motora que trabalhavam com isso. Na época em que eu estudei, a gente não tinha ainda o psicomotricista, não tinha o educador físico da educação adaptada, da educação física adaptada. Aonde eu fui aprender muito com isso foi quando eu dei aula na Universidade Metodista de São Paulo, e nós tínhamos o curso de educação física, e eles foram os pioneiros na educação física adaptada. Então, eu dava aula para o curso de educação física, e junto comigo eu dava didática e estrutura, e eu te confesso que eles nunca fugiram da minha aula, ainda tenho muitos amigos educadores físicos, mas eu fazia uma interlocução com um colega da educação física, que aproveitava as metodologias de ensino da didática e transformava aquilo para adaptada. E era muito bom. Então, mesmo que eu faça uma observação psicomotora na neuropsicopedagogia, não significa que eu vou montar
uma sala para eu trabalhar o comportamento motor ou a psicomotricidade, certo? Eu preciso saber que eu posso trabalhar algumas coisas específicas pedagógicas. Como é que eu pego um lápis, certo? Como que é a apreensão desse lápis? Como eu posso fortalecer o tônus muscular por meio de jogos e brincadeiras para que essa criança possa ter mais destreza na hora de escrever? E não, eu não posso considerar o neuropsicopedagogo um profissional que vai dar conta de tudo. Deu problema motor, vai trabalhar. Deu problema de memória, vai trabalhar. Deu problema de linguagem, vai trabalhar. Não é isso, certo? Este é o meu olhar, tá? Enquanto neuropsicopedagoga, enquanto profissional da área da educação também. A mesma coisa, eu como neuropsicóloga, eu tenho a possibilidade não só de avaliar todas as funções, como também as emoções. E muitas vezes eu encaminho para um colega fazer a reabilitação neuropsicológica e fico com a parte psicológica. Não vou juntar as duas coisas, senão não vou dar conta, entendeu? Preciso de um protocolo mais firme. Então, você, como profissional da área de comportamento motor, pode até esclarecer um pouco mais isso. Eu posso, enquanto neuropsicopedagogo, fazer uma identificação do que não é típico. Mas uma intervenção nessa área, vai que eu faço alguma coisa que ainda vou piorar o músculo daquela criança ou qualquer outra coisa. Perfeito, doutora. Eu acho que é muito importante, né? Quando a gente fala dos outros profissionais envolvidos interdisciplinarmente, a psicóloga, o fonoaudiólogo, o profissional do comportamento motor, na nossa formação, a gente teve as especialidades para atuar nessas questões. Na parte do comportamento motor, anatomia, fisiologia muscular, que pode estar envolvidos nessa questão. A área emocional, que eu acho que é muito importante, o neuropsicopedagogo também tomar cuidado, né? Porque muitas vezes a gente vê instrumentos, materiais e protocolos abertos que a qualquer um comprar para atuar, mas a gente tem que ter a noção profissional na relação, né, do código de ética, o que realmente eu posso ou não. Porque isso é muito importante, né? A gente ter base dessa documentação para saber até onde a gente pode ir, né? E tomar muito cuidado com instrumentos, cursos, para fazer fechamento de caso, né? Eu acho que tem que tomar muito cuidado, porque eu vejo muito isso. Ah, não, tá com problema aqui, que nem a senhora falou, é disléxico, é TEA, né? A gente tá vendo muitos cursos, faz um curso específico de uma metodologia comportamental e acha que todo mundo é autista, todo mundo é TOD, todo mundo é tal. A gente tem que tomar muito cuidado. E sempre que a profissão de neuropsicopedagogo, só desse levantamento de habilidades e dificuldades da parte do desempenho escolar, já é muito complexo, né, doutora? É algo que é de extrema importância para um fechamento de caso e que já dá muito trabalho e precisa de uma dedicação e precisa de uma especificidade ímpar para atuar também, né, doutora? Sim, eu vejo bem por aí mesmo. Eu acho que a gente tem que aprender a dialogar com as outras ciências, entendeu? E juntos a gente fazer com que esta criança desenvolva, tá? Porque senão ela fica fragmentada, ou às vezes se perde muito tempo, fica com um profissional que não é da área, sendo trabalhado e não avança. Então, nem sempre o neuropsicopedagogo, quando ele finaliza o seu relatório de avaliação neuropsicopedagógica, ele vai ficar com aquela criança para intervenção. Ele vai ver das habilidades e das dificuldades, as dificuldades, qual é o profissional mais adequado para trabalhar aquilo. Não adianta você querer fazer tudo isso, né? Então, é um olhar macro e micro das coisas também. E é o que você colocou, o nosso norte é o código de ética, certo?
Ali está dizendo exatamente nos artigos que falam qual é o perfil profissiográfico do neuroinstitucional e do neuroclínico, ali está dizendo o que é que a gente pode fazer. Saiu dali, a gente pode entrar no quadrado do outro. E isso é muito ruim. A gente começa a ficar antipático. Dá a impressão de que a gente quer ter o poder de tudo. E nós também, eu acho que já no site da sociedade, já estão sendo colocados alguns instrumentos, né, para que a gente possa nortear a nossa prática de documentos também, colocado lá também como nós fomos classificados na família da educação, tanto a clínica como a institucional, quais são as ações que nós temos que fazer. Então, a gente tem que seguir aquilo que norteia a nossa profissão. Por exemplo, na minha outra área, da neuropsicologia, em nenhum momento, por exemplo, eu vou atuar em área que não é minha, certo? Então, é isso que a gente precisa ter como norte, o código de ética, certo? E as nossas limitações em termos de área de formação, o que podemos e o que não podemos, né? Perfeito, doutora. Vi uma pergunta, até para esclarecer, para a senhora deixar para a gente, qual que é a diferença de um psicopedagogo para um neuropsicopedagogo, tá? Para a gente entender um pouquinho a diferença nessa atuação. E para quem, muitas pessoas estão interessados nessa área, para fazer um curso, uma pós-graduação em neuropsicopedagogia, o que uma pessoa tem que se atentar para fazer uma formação boa, para ser um bom profissional na neuropsicopedagogia? O que uma grade precisa contemplar? O que a senhora vê nesse processo de formação? Tá. A primeira coisa é deixar claro que a neuropsicopedagogia é uma ciência da aprendizagem e ela não é nenhuma especialização da neuropsicologia e nem da psicopedagogia. São saberes diferentes, são áreas diferentes. Então, eu também sou psicopedagoga e muito antiga ainda. Ainda tive aula com o Jorge Visca, quando ele veio para o Brasil. E eu conservo muito a fala dele, entendeu? A psicopedagogia também tem um arcabouço teórico. Então, ela precisa voltar para esse arcabouço teórico, entendeu? E olhar o que é que fundamenta a sua área de atuação. Isso é muito importante. Então, não é porque tem no mercado alguma coisa, eu vou usar. Será que ele está dentro dos pressupostos teóricos dessa ciência? Tá? E é isso que nós não estamos deixando acontecer com a neuropsicopedagogia. O tempo todo nós estamos dizendo quais são os eixos teóricos que embasam a neuropsicopedagogia. Uma das coisas que a neuropsicopedagogia não trabalha refere-se a instrumentos projetivos, certo? Porque a psicologia cognitiva, ela não trabalha com instrumentos projetivos ali, para avaliar as funções. Então, se a gente fosse falar da psicopedagogia, teria que ser um outro momento e poderia falar com propriedade também, porque sou a psicopedagoga. Mas a psicopedagogia, ultimamente, ela tem que olhar um pouco mais para o seu arcabouço teórico, para os fundamentos que a regem. Porque ela tem um protocolo, ela é extremamente importante, mas na sua origem, não na forma como ela está se tornando atualmente, tá? Então, todas as vezes que a gente avalia uma criança na neuropsicopedagogia e descarta qualquer
patologia, qualquer indicador de patologia, e percebemos que aquela criança possa ter uma dificuldade no vínculo com a aprendizagem, então o profissional que poderia trabalhar nesta questão do vínculo seria o psicopedagogo. Então a gente teria que voltar um pouco a olhar o que o Código de Ética da Associação Brasileira de Psicopedagogia diz, certo? O arcabouço teórico que fundamenta a psicopedagogia, e aí abrir uma grande discussão para isso. O que não queremos que a neuropsicopedagogia se perca no seu arcabouço teórico, tá? Então, para nós é muito claro o que podemos fazer, o que não podemos fazer e quando encaminhar, tá? A neuropsicologia, ela já é uma área em que ela trabalha com todas as funções superiores, certo? Com a neurociência cognitiva, e também trabalha com os transtornos de humor e personalidade. Então, o neuropsicopedagogo, ele consegue avaliar, e tem no mercado muito material para ele avaliar. Mas uma coisa que você colocou, Noboro, que é importante a gente deixar claro, todo neuropsicopedagogo pode fazer uma avaliação de TEA? Não. Se ele tiver uma formação, certo, para trabalhar com TEA, ele pode agregar ao conhecimento da neuropsicopedagogia alguns instrumentos específicos, tá, para fazer uma avaliação. E nós sabemos que necessariamente um TEA precisa de uma avaliação multiprofissional. Ele precisa, no mínimo, ter um psicólogo, ele precisa ter um fonoaudiólogo e ele precisa ter um terapeuta ocupacional. Além disso, nós temos outros profissionais que agregam muito, mas no mínimo esses três precisam estar juntos. Não dá para eu fazer uma avaliação neuropsicopedagógica e deixar em aberto para um fonoaudiólogo continuar e para um terapeuta ocupacional continuar. Tem que estar os três juntos, tá? E intervenção com TEA também tem que ser um trabalho conjunto, né? E aí nós temos aí muitas possibilidades de trabalhar com TEA, desde que você tenha a formação, tá? Então, às vezes tem aluno que diz assim, eu posso atender um TEA no estágio? Eu digo, você tem formação para atender TEA? Tenho. Então, eu te ajudo no protocolo, porque eu também tenho formação e posso te ajudar. Agora, não tem formação TEA, não vai fazer, porque nós vamos dar uma pedalada e mesmo na natureza do estágio, não podemos fazer isso. Ótimo, perfeito, muito esclarecedor essas questões. É muito importante entender que o conhecimento da neuropsicopedagogia vai embasar muitas questões, mas também necessita dessas outras especialidades. E a gente vê hoje nas equipes interdisciplinares. A senhora falou exatamente desses profissionais para um possível levantamento de TEA, mas a gente precisa ver que hoje a gente tem diversos profissionais dentro até da fonoaudiologia, da psicologia, que nem a senhora falou, tem a fono que é de áudio, tem a fono que é de linguagem, tem o psicólogo que é mais comportamental, o neuropsicólogo. A gente tem que ver que são diversas visões que a gente tem, que é importante para um fechamento de caso. E o neuropsicopedagogo não pode querer abraçar o mundo e fazer o papel de todos deles. Ele é muito importante compondo? Sim, né? Ele é muito importante nessa composição, mas é importante essa live de extrema importância para entender o seu papel. Doutora,
É super prazeroso aprender com a senhora, mas a gente já está quase acabando, o tempo da live vai acabar. Nossa, é uma aula que a gente quer mais e mais e mais. Né? Queria que você deixasse a sua consideração final sobre o papel do neuropsicopedagogo. E lembrando que amanhã a gente vai ter de novo outra live falando das identificações precoces na criança, das questões de aprendizagem e do desenvolvimento infantil, né? Então, doutora, por favor, foi uma honra ter essa live. Acho que foi de um conhecimento. Estou aqui como fã e aluno aprendendo, né? E gostaria que você deixasse um recado para todos os profissionais que se interessam pela neuropsicopedagogia, para aqueles formados, para aqueles estudantes e quem ainda vai entrar. Bom, eu sou apaixonada pela neuropsicopedagogia, acho que vocês já viram, mas eu acho que todos nós temos que estudar muito ainda, temos que aprender muito, mas nós temos que seguir o código de ética da sociedade brasileira para que a nossa profissão não fique em descrédito, cada vez mais seja reconhecida e cada vez mais aprimorada em termos de conhecimento. Ok? E foi muito bom, Noboru, conversar com você. Eu acho que eu estava tensa no primeiro momento, mas você me deixou mais tranquila. Eu consigo falar para 1000 pessoas, mas em TV, em vídeo, eu me inibo um pouco. Espero não ter feito nenhum mico, né? E ter desenvolvido aí algo de uma forma bem legal com você. Foi maravilhoso, Rita, perfeito. E nossos papos, se deixasse, duravam horas e horas, que a gente fica conversando, né? É sempre um prazer. Uma boa noite, fique bem. Manda um beijo para todo mundo da sua família. E amanhã nós estaremos juntos novamente. Obrigado a todo mundo por ter participado. Espero que a gente possa... Obrigada, pessoal. Eu espero não ter feito nada errado com vocês aí. Mas, assim como eu amo essa profissão, eu tenho que preservá-la para que ela não fique em descrédito. Tá certo? Um beijo a todos.